Olá, amigos, companheiros queridos, sejam muito bem-vindos nesse nosso encontro aqui no canal, durante esse momento de leitura e reflexões do livro Pão Nosso, que possamos juntos nos fortalecer, juntos refletirmos e percebermos a necessidade de nos conscientizar de mudanças em nossas vidas. Se estamos aqui hoje estudando o Evangelho, é porque nós já queremos coisa melhor, já queremos atingir faixas mais altas de evolução. Dessa maneira, então, rogamos a Deus e a Jesus, assim como a espiritualidade amiga, a proteção, a potencialização dos nossos entendimentos, da nossa compreensão, que seja um momento de harmonia interior, um momento inesquecível para todos nós que estamos juntos caminhando com Cristo. Muita paz, que Deus nos permita esse momento. A lição de hoje tem como título O Espinho. É a lição de número 126, em que Emmanuel nos traz aqui um versículo de Paulo, lá em Coríntios, em que ele diz assim: "E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás." E Emmanuel assim nos explica: atitude sumamente perigosa louvar o homem a si mesmo, presumindo desconhecer que se encontra em plano de serviço árduo, dentro do qual lhe compete emitir diariamente testemunhos difíceis. É posição mental não somente ameaçadora, quanto falsa, porque lá vem um momento inesperado em que o espinho do coração aparece. O discípulo prudente alimentará a confiança sem basófia, revelando-se corajoso sem ser metidiço. Reconhece a extensão de suas dívidas para com o mestre e não encontra glória em si mesmo, por verificar que toda a glória pertence a ele mesmo, o Senhor. Não são poucos os homens do mundo, invigilantes e inquietos, que após receberem o incenso da multidão, passam a curtir as amarguras da soledade. Muitos deles se comprazem nos galarins da fama, qual se estivessem convertidos em ídolos eternos, para chorarem mais tarde a sós, com o seu espinho ignorado nos recessos do ser. Por que assumir posição de mestre infalível quando não passamos de simples aprendizes? Não será mais justo servir ao Senhor na mocidade ou na velhice, na abundância ou na escassez, na administração ou na subalternidade, com espírito de ponderação, observando os nossos pontos vulneráveis, na insuficiência e imperfeição do que temos sido até agora? Lembremos-nos de que Paulo de Tarso esteve com Jesus pessoalmente. Foi indicado para o serviço divino em Antioquia, pelas próprias vozes do céu. Lutou, trabalhou e sofreu pelo Evangelho do Reino, e escrevendo aos coríntios, já envelhecido e cansado, ainda se referiu ao espinho que lhe foi dado para que se não exaltasse no sublime trabalho das revelações. Quanto mais a gente estuda, sobre esses apóstolos, eu particularmente, assim, tenho um carinho, um respeito muito grande pelo apóstolo Paulo, a transformação de Saulo para Paulo, a vida que ele teve que
a conversão, né? E que não conseguia agradar os outros, não conseguia a credibilidade diante de um grupo nem do outro, ele ali, e a humildade que ele tinha de se revelar com dificuldade. Ele sempre teve essa humildade dele de revelar as próprias dificuldades nos deixa assim com o sentimento do que realmente é possível. Porque Paulo era um doutor da lei quando o nome dele é Saulo, ele perseguiu, ele mandou matar, ele prendeu, ele matou os cristãos. Ele perseguia. E no momento quando há o momento da conversão, que não foi de uma hora para outra, assim, todo o processo de conversão, o novo nome que ele escolhe é Paulo. E ali sim, ele vai dar o testemunho de Jesus. Naquele momento, a gente vê que é possível, de tanto poder, de tanto caminho no erro, o espírito se converter. É um momento, há um insight, há o chamado e há a construção para que esse chamado ocorra. Nós precisamos nos habilitar para ouvirmos cada vez mais esse convite. Nós já ouvimos o convite pelos evangelhos. Então, nesse momento aqui, a gente lembra de Paulo também quando ele diz assim: aquele que está em pé, olhe e não caia. Porque muitas vezes nos achamos em pé quando nos referimos a A e B, que está lá caído. Cuidado. Olhe e não caia, porque daqui a pouco seremos nós a cair. O espinho na carne é sempre para nos recordar quem ainda nós somos. Apesar de já trazermos ou termos conquistado um conhecimento em vários setores cristão, a maneira de se comportar, como as lições do Cristo, mas nós não somos aquilo que lemos ainda. O primeiro movimento na leitura, a gente se sensibiliza. Antes nem se sensibilizava, né? Criaturas completamente permeáveis, descrentes, materialistas. Depois passamos, talvez com uma dor, com uma perda, passamos a nos sensibilizar. Mas só nos sensibilizamos. Achamos aquilo bonito, aquilo interessante, começamos a estudar, até que um momento começamos a nos conscientizar que aquilo é para nós. Quem somos nós naquele momento em que a lição está sendo contada? Quem sou eu? A julgado ou a julgadora? Então ali a gente começa a se colocar e se conscientizar das nossas mazelas. E no dia a dia, depois de sensibilizar e nos conscientizar, nós temos que colocar na prática. E apesar de termos tantas sensibilizações, chorado muitas vezes em alguns textos, em algumas passagens do Cristo, nos termos conscientizado que precisamos mudar, e para mudar precisamos nos conhecer, por isso a necessidade de nos avaliarmos todo dia com coragem, de saber aquilo que sentimos. Vem o dia do dia a dia, nas coisas mais simples, e não conseguimos colocar aquilo na prática. Já viu aquele aluno que estudou, chegou na hora da prova, ele fala assim, me deu um branco. Não consegui colocar. Mais uma vez eu errei a questão. Choramos. Sentimos triste, porque não somos aquilo que gostaríamos já de ser. Limpamos os joelhos, secamos as lágrimas e vamos de novo. Na próxima vez eu saberei discernir a situação no momento e agir
inconformidade com aquilo que eu já sei. Mas essa queda, essa dor que sentimos pela queda, é o nosso espinho na carne. Então, se nós não fôssemos espetados sempre, né? Quantas vezes a gente cai e fala, puxa, eu fui cair nessa casca de banana, puxa, eu permiti, né, que o outro lá chegasse, me perturbasse tanto, e eu entrei naquela vibração dele. Estou aqui agora toda desarmonizada, desequilibrou, entrei naquela amargura que ele está falando, eu entrei numa discussão que não levava a nada, perdi o tempo do outro, desarmonizei o ambiente. Aí a gente sente. Mas se a gente não caísse tanto, a gente não teria entendimento com a queda do outro. Por isso que a gente estuda e cai tanto. Cai na frente do outro. Aí o outro que vem atrás no dia seguinte cai e a gente fala assim, cai mesmo, já caí também. Não é nenhum absurdo. A gente geralmente quer cobrar do outro, né? Mas fulano, como ele já não tem entendimento, ele já não tem condições. Mas somos nós. Então demora um tempo para que esse conhecimento se automatize ao ponto de sermos realmente como Jesus era, automaticamente bom. Então, tenhamos um pouco de ternura com a gente também quando a gente cai, porque ainda é próprio do nosso grau evolutivo. Não vamos dar salto. Não é pelo estar aqui na cachola que vai estar na prática. Nós estamos esforçando todo dia. E quando a gente erra, mas não é mais aquele erro da questão da pessoa inconsequente, erra porque não parou para pensar. Não. Porque ainda precisa de um tempo. E esse tempo está ocorrendo. Por isso é necessário sermos realmente humildes. Sabemos que realmente nós somos simples aprendizes do Senhor. Nós somos aquele... Não tem aqui, às vezes o pessoal fala, eu sou o médium ou espírita que vai dar a vida a outro. Não, nós somos o maqueiro. Se a gente for para o plano espiritual, a gente é o maqueiro. Aprendiz de maqueiro. O cara vai ensinar a gente a segurar a maca. Somos nós. Mas graças a Deus nós já somos o que somos. Graças a Deus está muito bom, Senhor. Como o Paulo fala, posso ser o último dos servidores, o mais emprestado. Mas graças a Deus eu já estou aqui. Isso a gente tem certeza, não é mesmo? Então, nós estamos lá nas turmas, estudando o Evangelho, nós estamos lá naquela classe, antes da alfabetização, às vezes, nós estamos alfabetizando nas primeiras classes, aprendendo a soletrar, perceber as nossas possibilidades evolutivas. E quando nos sentirmos assim, muito sabichões, muito elevados, pensando em julgar alguém, porque não estamos no nosso juízo. Quando a gente começar a julgar alguém, pensar em julgar alguém, a gente fala assim, pô, eu não estou no meu juízo normal. É a hora que eu tenho que ter mais cuidado, porque eu ainda estou aprendendo a andar sem tanto cair. E naquele momento a gente começa a aprender a importância da lição que Jesus nos deu sobre a indulgência. Ser indulgente é ser caridoso. Sejamos indulgentes com o outro, porque o espinho ainda toca aqui. Ainda somos, como Paulo nos fala, né? Um espinho na carne, mensageiro de Satanás, ainda o mensageiro do nosso lado, que não cresceu do nosso lado inferior, mas que vai crescer. Não existe a figura do Satanás. Existe ao nosso lado sombrio, sem luz. Mas nós vamos nos abrir nessas inúmeras reencarnações que pela misericórdia divina nos será permitido, e iremos aproveitar como aquele aluno desejoso de crescer cada vez mais. Muita paz a todos, meus queridos. Graças a Deus.